Fala, torcedor paulestrino, tudo bem com você? Espero que sim, porque o que eu tenho para falar hoje vai mexer com o seu coração alviverde de uma forma que você nem imagina. Antes de entrar no assunto que está deixando toda a torcida do Palmeiras completamente agitada nas redes sociais, preciso falar de uma situação que aconteceu no último jogo e que está gerando muita expectativa entre todos nós. A tensão está no ar e o departamento médico do Verdão trabalha em ritmo acelerado para definir o futuro de peças importantes do elenco. Você que acompanha cada lance, cada treino e cada declaração, sabe muito bem que qualquer movimentação no Palmeiras gera repercussão imediata, e o que vou revelar aqui vai fazer você entender por que este momento é tão delicado para o clube. Segura aí que já vamos chegar no ponto principal. A reapresentação do elenco palmeirense aconteceu neste domingo, logo após a vitória contra o Mirassol, e foi marcada por aquela tensão típica de quando você sabe que tem novidade vindo por aí. O núcleo de saúde e performance do clube entrou em ação total para avaliar o estado físico dos atletas, principalmente aqueles que apresentaram algum tipo de desconforto durante a partida. E olha, não foram poucos os casos que chamaram a atenção da comissão técnica e da torcida que estava lá presente ou assistindo de casa. Andréas Pereira, que vinha sendo tratado de um trauma no ombro esquerdo, mostrou evolução significativa no tratamento médico. O meio-campista conseguiu cumprir todo o cronograma estabelecido pelo departamento médico e já trabalhou no campo junto com a equipe de preparação física. Isso trouxe um alívio enorme para Abel Ferreira, que conta muito com a qualidade técnica do camisa no meio de campo palmeirense. A recuperação dele tem sido monitorada dia após dia, hora após hora, porque a diretoria e a comissão técnica sabem da importância que ele tem no sistema de jogo do time. Ver Andréas evoluindo bem é sinal de que o planejamento médico está funcionando perfeitamente, e isso é fundamental para manter o ritmo de competitividade que o Palmeiras precisa neste início de temporada. Agora vem a parte que está deixando todo mundo com o coração na mão. Vitor Roque deixou o gramado da Arena Barueri, demonstrando algum desconforto no joelho durante o confronto contra o Mirassol. O atacante, que é uma das principais contratações do Palmeiras para esta temporada, precisou ser substituído e imediatamente virou preocupação máxima nos corredores da academia de futebol. A equipe médica programou uma bateria completa de exames para este domingo à tarde, e até o fechamento das informações que chegaram até nós, ainda não havia uma previsão concreta sobre quando os resultados seriam divulgados oficialmente. A torcida palmeirense, que já sofreu tanto com lesões de jogadores importantes ao longo dos anos, está ansiosa por notícias positivas sobre o camisa 9. Segundo informações apuradas pela Rádio Itatiaia, fonte sempre confiável quando o assunto é Palmeiras, preliminarmente a situação de Vitor Roque não seria preocupante. Essa informação trouxe um certo alívio inicial, mas você sabe como é, torcedor palmeirense não sossega enquanto não vê o laudo médico oficial na mão. O atacante deixou a Arena Barueri aparentemente sem maiores dores, o que é um sinal positivo, mas a cautela continua sendo a palavra de ordem no departamento médico do clube. A expectativa é que nesta segunda-feira o Palmeiras tenha um diagnóstico muito mais completo e detalhado sobre a real situação física de Vitor Roque, permitindo que Abel Ferreira possa planejar as próximas partidas com mais segurança. O restante do elenco seguiu a rotina normal de trabalho pós-jogo. Os titulares que atuaram contra o Mirassol passaram por trabalhos regenerativos no moderno centro de recovery e neurociência que o Palmeiras possui, enquanto os demais jogadores foram para o campo e participaram de atividades técnicas específicas, focadas em construção de jogadas e movimentações táticas. A preparação para o próximo compromisso já começou, porque no futebol atual não existe tempo para relaxar, ainda mais quando você defende o maior campeão brasileiro da história. Felipe Andressan, Figueiredo e Lucas Evangelista seguem dando continuidade ao processo de transição física.
Esses 3 atletas estão em fases diferentes de recuperação e recondicionamento, mas a tendência é que em breve possam estar à disposição do treinador português para compor o grupo que vai brigar por títulos nesta temporada. O Palmeiras treina nesta segunda-feira pela manhã e logo em seguida viaja para o interior paulista, onde na terça-feira enfrenta o Novo Horizontino, às 20 horas, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela sequência do Campeonato Paulista. Mas agora chegou o momento que você estava esperando desde que começou a ler este texto. Prepare-se, porque a informação que vou passar agora está causando um verdadeiro terremoto nas redes sociais palmeirenses e pode mudar completamente os rumos do elenco alviverde nesta janela de transferências. Segura firme aí, porque essa vai te deixar sem palavras. Felipe Anderson, o atacante que chegou ao Palmeiras cercado de grandes expectativas após uma carreira de destaque na Lazio da Itália, está recebendo sondagens de clubes do exterior interessados em contar com os serviços do jogador de 32 anos. A informação foi divulgada por Diego Firmino e pela TV Espírito de Porco, fontes que têm se mostrado confiáveis quando o assunto envolve movimentações no mercado da bola. E olha, não é qualquer sondagem não. Estamos falando de interesse real, de clubes dispostos a investir pesado para tirar o camisa 7 da academia de futebol. Em janeiro, um clube do Catar fez uma consulta oficial sobre a situação de Felipe Anderson. O futebol do Oriente Médio tem se mostrado cada vez mais forte financeiramente, capaz de pagar salários astronômicos e valores de transferência que fazem qualquer diretor de futebol pensar 2 vezes antes de recusar. Até o momento atual, o Palmeiras não recebeu nenhuma proposta oficializada, nenhum documento formal chegou às mãos da diretoria alviverde. Mas o clube já está completamente ciente do interesse que existe em torno do atacante. E quando um clube do Catar demonstra interesse, você sabe que a situação pode evoluir rapidamente para uma negociação concreta. A passagem de Felipe Anderson pelo Palmeiras divide opiniões entre os torcedores alviverdes. De um lado, há quem reconheça a qualidade técnica do jogador, a experiência europeia que ele trouxe, a capacidade de criar jogadas e participar das construções ofensivas. De outro lado, existe a parcela da torcida que esperava mais, que imaginava ver aquele mesmo Felipe Anderson que brilhava na Série A italiana, marcando gols importantes e sendo decisivo nos momentos cruciais das partidas. A verdade é que até agora o atacante não conseguiu repetir no Brasil aquele nível de desempenho que o colocou entre os melhores jogadores da Lazio durante vários anos. Os números de Felipe Anderson com a camisa palmeirense mostram 75 partidas disputadas, 6 gols marcados e 5 assistências realizadas. São estatísticas que muitos consideram abaixo do esperado para um jogador do calibre dele, contratado justamente para fazer a diferença no setor ofensivo alviverde. O contrato dele com o Palmeiras tem validade até o final de 2027, ou seja, ainda tem bastante tempo pela frente. Mas no futebol moderno, contratos longos não significam permanência garantida, principalmente quando surgem propostas financeiramente atrativas. Nas rodadas iniciais do Campeonato Paulista deste ano, Felipe Anderson não foi relacionado para nenhuma partida. O motivo é a recuperação de uma entorse no tornozelo que ele sofreu justamente na final da Copa Libertadores, aquele jogo que ficou marcado na memória de todo palmeirense. Na academia de futebol, o departamento médico informa que o camisa 7 está em reta final do processo de recuperação, o que significa que em breve deve estar à disposição de Abel Ferreira novamente. Mas aí fica a grande questão que está tirando o sono dos torcedores. Será que ele vai permanecer no clube até lá, ou essas sondagens do exterior vão se transformar em algo concreto? A diretoria palmeirense oficialmente não colocou Felipe Anderson na lista de jogadores negociáveis. Isso é importante deixar claro. O Palmeiras não está oferecendo o atleta para outros clubes, não está fazendo prospecção ativa no mercado tentando vender o jogador. Porém, como sempre acontece no futebol, se chegar uma proposta que seja interessante financeiramente para todas as partes envolvidas, incluindo o próprio atleta, a situação pode mudar completamente de figura da noite para o dia.
E olha que o setor ofensivo do Palmeiras já está movimentado nesta janela de transferências. Facundo Torres está muito próximo de deixar o Alviverde Paulista. Segundo informações divulgadas primeiramente pelo The Athletic, veículo extremamente confiável quando se trata de futebol internacional, o Austin FC dos Estados Unidos está interessatíssimo em contratar o uruguaio e demonstrou que está disposto a fazer um investimento pesado para isso. A proposta que está na mesa é de 9,5 milhões de dólares, o que na cotação atual representa aproximadamente 51 milhões de reais. Depois que o Austin FC manifestou oficialmente o interesse em Facundo Torres, as negociações começaram a andar nos bastidores do mercado da bola. O Palmeiras investiu cerca de 70 milhões de reais para tirar o uruguaio do Orlando City no começo de 2025. Foi uma aposta alta da diretoria alviverde em um jogador jovem, talentoso, com muito potencial de desenvolvimento e com características técnicas que Abel Ferreira aprecia muito. Ver esse investimento sendo recuperado parcialmente em tão pouco tempo mostra que o mercado reconhece a qualidade do atleta, mas ao mesmo tempo representa uma possível perda importante para o elenco alviverde. Com um vínculo que vai até dezembro de 2029, Facundo Torres disputou 61 partidas pelo Palmeiras, marcou 10 gols e distribuiu 6 assistências para os companheiros. São números interessantes para um jogador que ainda está em fase de adaptação ao futebol brasileiro e ao estilo de jogo implementado por Abel Ferreira. Mas agora chegou o momento que você estava esperando desde que começou a ler este texto. Prepare-se porque a informação que vou passar agora está causando um verdadeiro terremoto nas redes sociais palmeirenses e pode mudar completamente os rumos do elenco alviverde nesta janela de transferências. Segura firme aí porque essa vai te deixar sem palavras. Felipe Anderson, o atacante que chegou ao Palmeiras cercado de grandes expectativas após uma carreira de destaque na Lazio, da Itália, está recebendo sondagens de clubes do exterior interessados em contar com os serviços do jogador de 32 anos. A informação foi divulgada por Diego Firmino e pela TV Espírito de Porco, fontes que têm se mostrado confiáveis quando o assunto envolve movimentações no mercado da bola. E olha, não é qualquer sondagem não, hein? Estamos falando de interesse real, de clubes dispostos a investir pesado para tirar o camisa 7 da academia de futebol. Em janeiro, um clube do Catar fez uma consulta oficial sobre a situação de Felipe Anderson. O futebol do Oriente Médio tem se mostrado cada vez mais forte financeiramente, capaz de pagar salários astronômicos e valores de transferência que fazem qualquer diretor de futebol pensar 2 vezes antes de recusar. Até o momento atual, o Palmeiras não recebeu nenhuma proposta oficializada, nenhum documento formal chegou às mãos da diretoria alviverde, mas o clube já está completamente ciente do interesse que existe em torno do atacante. E quando um clube do Catar demonstra interesse, você sabe que a situação pode evoluir rapidamente para uma negociação concreta. A passagem de Felipe Anderson pelo Palmeiras divide opiniões entre os torcedores alviverdes. De um lado, há quem reconheça a qualidade técnica do jogador, a experiência europeia que lhe trouxe, a capacidade de criar jogadas e participar das construções ofensivas. De outro lado, existe a parcela da torcida que esperava mais, que imaginava ver aquele mesmo Felipe Anderson que brilhava na Série A italiana, marcando gols importantes e sendo decisivo nos momentos cruciais das partidas. A verdade é que até agora o atacante não conseguiu repetir no Brasil aquele nível de desempenho que o colocou entre os melhores jogadores da Lazio durante vários anos. Os números de Felipe Anderson com a camisa palmeirense mostram 75 partidas disputadas, 6 gols marcados e 5 assistências realizadas. São estatísticas que muitos consideram abaixo do esperado para um jogador do calibre dele, contratado justamente para fazer a diferença no setor ofensivo alviverde. O contrato dele com o Palmeiras tem validade até o final de 2027, ou seja, ainda tem bastante tempo pela frente. Mas no futebol moderno, contratos longos não significam permanência garantida, principalmente quando surgem propostas financeiramente atrativas. Nas rodadas iniciais do Campeonato Paulista deste ano, Felipe Anderson não foi relacionado para nenhuma partida.
O motivo é a recuperação de uma entorse no tornozelo que ele sofreu justamente na final da Copa Libertadores, aquele jogo que ficou marcado na memória de todo palmeirense. Na academia de futebol, o departamento médico informa que o camisa 7 está em reta final do processo de recuperação, o que significa que em breve deve estar à disposição de Abel Ferreira novamente. Mas aí fica a grande questão que está tirando o sono dos torcedores. Será que ele vai permanecer no clube até lá, ou essas sondagens do exterior vão se transformar em algo concreto? A diretoria palmeirense oficialmente não colocou Felipe Anderson na lista de jogadores negociáveis. Isso é importante deixar claro. O Palmeiras não está oferecendo o atleta para outros clubes, não está fazendo prospecção ativa no mercado tentando vender o jogador. Porém, como sempre acontece no futebol, se chegar uma proposta que seja interessante financeiramente para todas as partes envolvidas, incluindo o próprio atleta, a situação pode mudar completamente de figura da noite para o dia. E olha que o setor ofensivo do Palmeiras já está movimentado nesta janela de transferências. Facundo Torres está muito próximo de deixar o Alviverde Paulista. Segundo informações divulgadas primeiramente pelo The Athletic, veículo extremamente confiável quando se trata de futebol internacional, o Austin FC dos Estados Unidos está interessadíssimo em contratar o uruguaio e demonstrou que está disposto a fazer um investimento pesado para isso. A proposta que está na mesa é de 9,5 milhões de dólares, o que na cotação atual representa aproximadamente 51 milhões de reais. Depois que o Austin FC manifestou oficialmente o interesse em Facundo Torres, as negociações começaram a andar nos bastidores do mercado da bola. O Palmeiras investiu cerca de 70 milhões de reais para tirar o uruguaio do Orlando City no começo de 2025. Foi uma aposta alta da diretoria alviverde em um jogador jovem, talentoso, com muito potencial de desenvolvimento e com características técnicas que Abel Ferreira aprecia muito. Ver esse investimento sendo recuperado parcialmente em tão pouco tempo mostra que o mercado reconhece a qualidade do atleta, mas ao mesmo tempo representa uma possível perda importante para o elenco palmeirense. Com um vínculo que vai até dezembro de 2029, Facundo Torres disputou 61 partidas, marcou 10 gols e distribuiu 6 assistências para os companheiros. São números interessantes para um jogador que ainda está em fase de adaptação ao futebol brasileiro e ao estilo de jogo implementado por Abel Ferreira. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Comente aqui embaixo qual seu palpite sobre o futuro de Felipe Anderson no Palmeiras. Será que ele vai permanecer no clube? Ou essas sondagens do exterior vão se transformar em algo concreto? E não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo para que mais palmeirenses fiquem por dentro desta informação que está gerando muita discussão. Vamos debater esse assunto juntos. O apoio de todos vocês é muito importante para o crescimento do canal e para a gente continuar trazendo as melhores notícias sobre o Noção Paulista. Vamos torcer para que o Palmeiras tome a melhor decisão pensando sempre no futuro do clube. Valeu, nação, e até a próxima!